Vamos seguir. O Senado Federal analisa hoje mais indicados do presidente Jair Bolsonaro para as embaixadas do Brasil no exterior. Só que o governo eleito conseguiu barrar indicações para países estratégicos, entre eles Argentina, França, Itália, e já estuda substituições consideradas sensíveis para a diplomacia. O Pedro Nogueira está acompanhando essa história e vai trazer mais informações para a gente. Fala aí, Pedro, dessa confusão, porque quando a gente fala em transição, a gente não fala somente em dados que precisam ser apresentados, mas em nomes que são indicados no final de um mandato, mas que nem sempre são apoiados por aquele que vai entrar. E aí a gente vê situações como essa. Explica tudo para quem está assistindo ao live hoje. Bem-vindo. Oi, Evandro, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Nesse caso especificamente, Evandro, é natural que o novo governo queira rever algumas nas nomeações, porque em relações internacionais não vai adiantar só ter um nome de um ministro, mas também embaixadores que possam conduzir a política externa nos países de acordo com os princípios dessa administração. Qual foi o acordo? O governo eleito e as lideranças do Senado fizeram um acordo para deixar para um outro momento indicações mais controversas de embaixadores. E isso por três motivos. Ou porque são embaixadas muito cobiçadas no Itamaraty, ou porque são embaixadas que trazem em países cuja relação é muito estratégica e muito sensível, ou mesmo porque são lugares em que o governo eleito quer ter voz nessa nomeação. A gente pode citar 5 lugares, viu, Evandro? Argentina, Itália, França, Turquia e também a representação do Brasil na Organização Mundial do Comércio. Hoje e ontem, a Comissão de Relações Exteriores do Senado analisa 13 nomes sobre os quais não havia tanta controvérsia na indicação. Qual que é o próximo passo, então, Evandro? Além de interferir um pouco nesses nomes que já estavam sendo indicados pelo governo Bolsonaro, o novo governo agora contempla avaliar quais os embaixadores que já estão em novos postos e que já estão posicionados podem ser revistos. Isso por critérios muito parecidos. Uma fonte disse para mim essa semana que o Brasil precisa revitalizar as suas relações com alguns parceiros que ele considera estratégicos. Quais são os lugares dos quais a gente está falando? 2 grandes embaixadas importantes, a Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, e a Embaixada do Brasil em Londres, no Reino Unido. Essas são 2 embaixadas que podem estar aí sob o crivo do novo governo. Além disso, também representações em organizações multilaterais, por exemplo, as delegações permanentes do Brasil na ONU, tanto em Nova York quanto em Genebra, e também a missão permanente do Brasil na OEA, a Organização dos Estados Americanos, que fica em Washington. Em todas essas reavaliações, pesam alguns episódios recentes da diplomacia brasileira que aconteceram nos últimos 4 anos. Quais que a gente pode mencionar? A viagem do presidente Jair Bolsonaro a Londres durante o velório da Rainha Elizabeth II, um episódio que foi considerado um uso político de uma situação diplomática. Também os incidentes diplomáticos com o presidente francês Emmanuel Macron, que é considerado um parceiro internacional muito próximo do presidente eleito Lula. E também algumas posições do Brasil na ONU que são consideradas históricas e que o último governo reverteu. Um exemplo que a gente traz é o do bloqueio a Cuba. É tradição nas Nações Unidas que a maioria dos países vote pela condenação a esse bloqueio, exceto 2 países, os Estados Unidos e Israel. E, durante o último governo, pela primeira vez na história da diplomacia brasileira, o Brasil votou contra essa maioria, ou seja, votou junto com os Estados Unidos e Israel nessa questão que é considerada bastante delicada nas Nações Unidas. Só para a gente encerrar, é importante destacar que a aprovação das 13 indicações que estão sendo discutidas tanto ontem quanto hoje abre espaço na pauta da Comissão de Relações Exteriores para que o colegiado analise as novas indicações que o governo eleito pode vir a fazer nos seus primeiros meses de governo. Volto com vocês no estúdio. Boa, Pedro. Obrigada. Valeu aí pela apuração também.